Olá! No vídeo de hoje, confira dicas para você não errar na escolha do berçário do bebê. O vídeo de hoje é para atender um pedido de uma querida seguidora, que é a Anaí. Ela pediu para eu falar um pouco sobre a escolha do berçário e também para eu falar sobre a volta da mãe, né, depois do fim da licença maternidade. Como o conteúdo é muito amplo, não dá para eu falar das duas coisas no mesmo vídeo, né, senão vai ficar um vídeo enorme. Eu optei por dividir em dois, então no vídeo de hoje eu vou falar só sobre a parte da escolha do berçário e na semana que vem você confere, não deixa de conferir o próximo vídeo, que é sobre a volta ao trabalho, como fazer a adaptação da mãe e do bebê. Mas vamos lá, então, respondendo a pergunta da Anaí, eu vou dar agora as dicas, né, para vocês escolherem o berçário do bebê. Muito importante que eu quero falar. Não existe uma receita pronta que você siga e diga: acompanhei tudo isso, eu fiz tudo isso, eu dei o check em tudo, então eu não vou errar na escolha do berçário. Filho, gente, não tem receita pra nada, tá? Então o que é importante saber? Que você tem que seguir esses passos pra você ter mais segurança, pra você errar menos, mas sempre no meio do caminho pode ter um errinho aqui, um errinho ali. Mas eu vou compartilhar então com vocês o que eu levei em conta e que eu acho que ajudou bastante, porque eu sempre fiquei tranquila com relação à escolha das escolinhas dos berçários dos meninos. Primeiro item que eu acho que é super importante de observar, é o mais importante, então por isso eu vou começar falando dele primeiro, é a questão da segurança. Então eu acho que a segurança é primordial, né? Porque se a gente já está deixando o nosso filho longe da gente por um período durante o dia, a gente tem que ter certeza que ele vai ficar bem, que ele vai ficar em segurança, que ele vai estar protegido, que não vai acontecer nenhum acidente e nada disso. Mas quando a gente fala em segurança, aí vem aquela dúvida: tá bom, eu entendi, o lugar que meu filho vai ficar tem que ser seguro, mas como eu avalio se esse lugar é seguro mesmo ou não? Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês avaliarem e aí vocês poderem ter certeza, ter mais segurança quanto à escolha, né, no quesito segurança. Então vamos lá, primeira coisa, observar o portão. O portão da escola tá sempre fechado? Tem alguém, né, no portão, segurança, principalmente nesse horário em que a criança tá entrando e que a criança tá saindo? Isso é bastante importante, por quê? Porque às vezes a criança solta da mão da mãe, corre, ou às vezes tem que pedir para algum carro parar, né, que tá cruzando a rua para a criança poder entrar. Então acho que é bem importante ter uma pessoa no portão fazendo, né, essa logística, ajudando na logística de entrada e saída das crianças. Outra dica, observar também se quando você entrou na escola, a manutenção geral, né, da escola ela é bem feita. A escola ela não precisa ter luxo, gente, a escola não precisa ser tudo novo, mas que você perceba que uma coisa que mesmo mais antiga, um móvel um pouquinho mais antigo, ele tá com bom estado de manutenção, né? Que você não vê um mofo num canto, que você não vê esses detalhes todos, eles nos transmitem segurança, porque boa manutenção da escola significa que você não vai, daqui a pouco a criança, né, não vai se bater lá com alguma coisa quebrada, alguma coisa que vai cair em cima dela. Outros detalhes também, ver a manutenção dos brinquedos, né? Tem brinquedo na escola, tem parquinho, tem balanço, como é que tá a manutenção, né, desses brinquedos? Muita atenção, muito cuidado com isso. Gosto de observar também se tem piscina. Tem algumas escolas que tem piscina, né? Ah, então você pensa: nossa, que maravilha, vou botar meu filho nessa escola, ele já vai fazer a natação aqui. Eu, particularmente, não sinto muita segurança em colocar o meu filho num lugar que tenha uma piscina. Ah, mas tem cuidado, ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Eu sei, mas eu prefiro que ele faça a natação fora se precisar fazer. Eu optaria por um lugar que não tem piscina, tá bom? E que não tem espaços, né, com água, seja um laguinho ou qualquer uma dessas coisas. Outros detalhes, ver se nas escadas tem portõezinhos para evitar que a criança suba a escada e caia. E é importante ter um portãozinho em cima e um portãozinho embaixo. Ah, a escola inteira vai ter que ter portãozinho em todas as escadas? Não, no espaço onde é do berçário, onde as crianças menorzinhas ficam, ali sim é importante que tenha, tá bom? Outros cuidados, estamos falando de berçário, né, que é um espaço onde a criança fica muito no chão. Então vê como é que é esse chão, né? Daqui a pouco, se não é um chão muito liso, se não é um chão que tá estragado, né, ou um chão que a criança pode cair e se machucar, observe a questão do chão também. Segundo item para observar, limpeza e organização. Acho que isso é muito importante. Fala um pouquinho também da questão da manutenção, né? Você ir visitar a escola e você observar no geral se a escola tá limpa, tá organizada, as coisas não estão atiradas, cada uma num lugar, a manutenção das coisas foi bem feita, existe um cuidado, uma preocupação com essa higiene, com essa limpeza. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente se preocupa em manter a nossa casa limpa, bem cuidada, né? Pra deixar nossos filhos ali em segurança, pra ter um cuidado com a saúde deles. Então essa limpeza tem que existir também no caso da escola onde a criança vai ficar. E aqui um detalhe bem específico e que vale a pena você observar, né, em se tratando da questão da higiene e da limpeza e da manutenção. Observe com muita atenção os trocadores, né, os espaços onde as cuidadoras trocam as fraldas,
onde as crianças fazem as suas necessidades. Então, são trocadores ou são banheiros. E observe também a cozinha, se for possível. Quando você for fazer uma visita, peça para ver esses espaços e veja como está a limpeza nesses espaços. Se não tem pano jogado num canto, papel jogado em outro, isso é bem importante, porque é o cuidado geral que você encontra, né, nessa escola que vai te dar uma segurança maior com relação ao cuidado que essa instituição vai ter com seu filho também. Formação e preparo da equipe cuidadora também é muito importante. Então, às vezes que eu visitei escolinhas, berçários, para colocar tanto o Léo quanto o Caê, porque os dois começaram com 1 aninho e pouco. O Caê começou a estudar, né, numa escolinha com 1 aninho e meio, e o Léo foi com 1 ano e 10 meses. Quando eu fui visitar, uma das primeiras coisas que eu perguntava era com relação às cuidadoras. Quem eram essas cuidadoras? Qual era a formação delas? Qual era a experiência que elas tinham? Se elas já tinham cuidado de outras crianças com a idade do meu filho? Eu gostava sempre de saber isso, para ter uma ideia do quão preparada, né, e do quanto essa cuidadora tinha jeito para ficar com o meu filho. Porque eu não queria também deixar o meu filho nas mãos de alguém que não tinha experiência nenhuma. Então eu sempre acho que é importante perguntar isso e você avaliar esse tipo de informação. Outro detalhe importante de observar é o tamanho da turma e o número de cuidadoras que essa turma terá. Eu acho que como a gente está tratando, né, aqui de berçário, de grupo G1, grupo G2, são crianças de meses de idade ou de 1 aninho e pouco, é importante que não tenha muitas crianças nessa turma. Por quê? Porque senão a cuidadora, por mais que tenha cuidado e atenção, ela não consegue dar conta, ela não consegue ver tudo, porque é muita criança junto ao mesmo tempo. Eu acho que um limite de 12 crianças por turma nessa idade é o ideal. Outra coisa a se observar é ver o número de cuidadoras que tem na turma toda. O máximo, né, que é possível ter, que é o indicado ter, é 3 crianças para cada uma cuidadora. Então, o que a gente tem que observar? Se é uma turma que tem 12 crianças, tem que ter 4 cuidadoras nessa turma. Este é o ideal. Outro detalhe a observar, e é claro, e eu sei que vocês vão observar, mas não custa eu repetir aqui, é o custo, né, dessa escola. Quanto que é o valor cobrado de mensalidade? É claro que a gente quer oferecer o melhor para os nossos filhos. Se a gente pudesse, a gente ia lá, escolhia o melhor berçário, escolhia a melhor escolinha, pagava e colocava nossos filhos. Todo pai e toda mãe quer fazer isso. Mas nem sempre é possível, né? A gente precisa ver o que encaixa dentro do nosso orçamento, o que está dentro das nossas possibilidades. Então isso sim, também é algo que a gente precisa observar. Então a gente sempre tem que fazer uma avaliação entre o custo e o benefício. Ah, essa escola é ideal, mas eu não consigo pagar? Então vamos ver o que é o melhor que eu consigo pagar e daí eu escolho essa, porque é essa que está dentro das minhas possibilidades, dentro do meu orçamento. Fazendo uma pausa aqui no vídeo para fazer um pedido. Tá gostando do vídeo? As informações são úteis. Quem tá achando que tá legal, deixa o like aqui, comente, compartilhe esse vídeo. Realmente uma informação bacana para chegar a mais pais. E outro pedido que eu quero fazer é, se você gosta do meu conteúdo, não quer perder nada, interaja com os meus vídeos da forma que for, nem que seja escrevendo um beijo, Shirley. Por quê? Porque quanto mais você interage com os meus vídeos, mais o YouTube percebe que você gosta do meu conteúdo, mais ele te mostra e você não perde nada. Ou você marca o alerta de novos vídeos, que daí você também fica sabendo de tudo de novo que entra no ar. Outra coisa também que você tem que levar muito em conta é indicação. Peça indicação de pessoas que você conhece, pessoas próximas. Pergunte onde essas crianças estão estudando. Eu acabei fazendo isso com o Caê. Na época, quando o Léo nasceu, o Léo foi uma das primeiras crianças, né, a nascer na minha turma, então eu não tinha muito como pedir indicação para amigas. Eu acabei indo e avaliando todas as escolas e escolhendo por conta própria. Quando eu fui escolher a escola do Caê, já foi diferente. Eu já tinha várias amigas com filhos, já pude fazer a avaliação. Eu não coloquei na mesma escola do Léo, porque eu já tinha mudado de bairro e eu queria uma escola mais perto. Então eu pedi indicação de amigas e escolhi a escola com base em indicação. 2 amigas me indicaram essa escola, eu fui visitar, eu avaliei essas coisas que eu tô comentando com vocês, eu gostei muito da escola e coloquei o Caê lá. Então indicação conta e muito, gente, na hora de escolher o berçário ou a escolinha dos nossos filhos. Outro ponto que não dá pra se considerar na hora de escolher é a localização. É claro que isso a gente vai levar em conta. Por quê? Porque a rotina da gente que é mãe ou trabalhando fora ou não é uma loucura, a gente tem 1000 coisas pra fazer, normalmente a gente que fica nesse corre-corre de leva e busca. Então é importante também que seja próximo. Então comece avaliando as possibilidades que você tem dentro do seu bairro. Quais são as escolas que estão próximas, né? Avaliando isso, você vê as que tem ali e aí você parte para as outras avaliações. Então é bem importante levar sim em consideração também a localização. Se você encontrar a escola ideal muito longe da sua casa, talvez ela não seja ideal para você. Outra dica bem bacana que eu não tinha levado em consideração, né, quando eu pensei em avaliar escolas para os meus filhos, mas que me deram essa dica e eu achei ela genial, é o teste cego. O que é? Normalmente a gente liga pra escola, a gente marca um horário, daí a gente vai visitar, conversa
conversa com todo mundo. E aí o que acontece? Nesse momento, a escola está preparada para nos receber, né? Então o que pode acontecer? Às vezes a escola pode se preparar, pode dar uma arrumadinha melhor, coloca a pessoa ideal para conversar com a gente. Eu acho isso bacana, tá? Eu gosto disso, eu prefiro marcar e ir lá com tudo organizado para as pessoas terem tempo de me atender com qualidade. Mas tem gente que prefere fazer o teste cego. Ou então, depois de já ter ido fazer a visita marcada, elas aparecem um dia para fazer uma visita, né, de surpresa e para ver como que a coisa tá rodando no dia a dia. Talvez seja uma boa opção para você. Marcam primeiro uma primeira visita, né, marcada e depois vai lá e faça um teste cego. É uma boa opção. Outra coisa para se fazer quando for fazer a avaliação do berçário, perguntar quais são as atividades propostas, né? O que se faz com a criança durante o dia. Eu acho isso super bacana. Então, quando você vai visitar a escola, conhecer, escolher, né, a escolinha ou o berçário para deixar seu filho, pergunte o que é feito com a criança ao longo do dia. Que atividades são propostas? Afinal, é um bebê, né? A gente não quer que o bebê seja colocado numa cadeirinha de balanço ou deitadinho num tapetinho e que fique o dia inteiro lá sem fazer nada. O que vai se fazer com esse bebê durante o dia para entretê-lo, né? Que atividades vão ser feitas até para ajudar no desenvolvimento dele? Questione isso. Questione também os detalhes dos cuidados gerais do bebê. Então, todos aqueles cuidados de troca, alimentação, como isso é feito? Chegue na escola, converse, pergunte, peça informações sobre isso e veja se isso está de acordo com o que você costuma fazer, com o que você costuma considerar importante. Questione também no berçário como é que eles costumam agir com relação à rotina. Por que eu falo isso? Porque em casa a gente costuma ter uma rotina com o nosso bebê, né? A gente faz isso nesse horário, faz aquilo nesse horário, ele come nesse horário, ele mama nesse horário. E aí a questão é, como é que o berçário, como é que a escolinha vai agir com o bebê depois que ele estiver lá? Esse berçário, ele vai manter a rotina que os pais têm em casa ou ele vai adaptar o bebê a uma nova rotina? E como vai ser essa adaptação? Questione isso e leve isso em consideração. Veja se você está disposto a mudar a sua rotina ou se não, e se a escola está disposta a mudar a rotina dela ou não, e veja se esse formato que a escola oferece funciona para você. Avalie a proposta pedagógica do berçário. Sim, os berçários, as escolinhas, eles têm uma proposta pedagógica. É um método de ensino, porque por mais que a criança esteja lá para ser cuidada, né, para atender as necessidades básicas da criança de troca, de alimentação e de sono, existe também uma parte que é de ensino, de instrução, de educação, mesmo que seja um bebê. Então questione sobre a proposta pedagógica do berçário e veja se está de acordo com o que você considera importante. Outro detalhe que a gente nem sempre avalia, mas que é importante avaliar, claridade e ventilação. Gente, quando a gente vai num espaço, qualquer um que seja, se é escuro, é abafado, tem cheiro de mofo, a gente gosta? Não. Agora imagina um bebê num espaço assim. Então por isso que eu acho muito importante visitar e ver. Tem claridade? É bem ventilado? Você sente que o ar circula, né? O lugar tem um cheiro bom, um cheiro gostoso. Eu acho que isso é muito mais importante daqui a pouco que o luxo de um espaço. Os dois berçários que os meus filhos ficaram, escolinhas que meus filhos ficaram, são espaços simples, são espaços que não tem luxo nenhum, que você entra e não diz, Nossa, que lugar lindo! Ai, como é maravilhosa! Ai, como tudo é limpo! Ai, como tudo é novo! não é isso. Só que é um espaço limpo, é um espaço leve, é um espaço que tem ventilação, é um espaço que tem luz natural, é um espaço que você percebe que a criança está à vontade. Isso é muito importante. Outra dica. Pergunte como funciona o período de adaptação do berçário. Os berçários, eles podem funcionar de duas maneiras. Ou eles têm um período que é de adaptação, né? De deixar a criança lá, deixar o bebê lá, a mãe acompanhar esse período, ficar junto, dar o carinho e aos poucos a mãe vai se retirando, né? Então um dia ela vai e fica durante 3 horas, no dia seguinte ela já fica 2, no outro ela fica 1, até que ela não vai mais e até que a criança esteja adaptada. Ou não. O berçário, ele diz o seguinte: não tem adaptação aqui, você entrega seu bebê e vai embora desde o primeiro dia. Pode ser nos dois formatos. Eu prefiro que tenha um período de adaptação, sim, principalmente em se tratando de bebê, mas você tem que avaliar e perguntar isso no berçário e entender o que eles oferecem e se aquilo que eles oferecem está de acordo com o que você precisa e considera importante. Outro detalhe a avaliar é a comunicação pais e escola. Como isso funciona nesse berçário? Você pode considerar um fator muito importante a comunicação que existe entre você e os cuidadores. Então, por exemplo, você quer saber se todos os dias ao entregar a criança e ao pegar a criança, você pode conversar um pouquinho com a cuidadora, com a professora. Ou se não, você não pode, você não vai ter contato, vai ser outra pessoa que vai te entregar a criança e a comunicação acontece via um caderno, onde tudo é anotado. Então veja o que é importante para você, veja o que você quer, pergunte no berçário como funciona e aí você tem isso, né, tem essa informação para poder avaliar na hora da sua decisão. Teste in loco. O que é isso? É você pegar seu filhote em mãos, levar ele para a escola, com a autorização da escola, né, e deixar ele lá um pouco, para
pra ver como é que você vê que a criança se sente, se colocou ele lá, ele se soltou, ele brincou ou não, ele ficou grudado em você. Faça um teste. Eu não fiz isso com os meus filhos, tá? Mas eu sei de seguidoras que fizeram e que disseram que gostaram muito, que levaram numa escola, a criança não se soltou, chorou, levaram em outra, a criança ficou super à vontade. Gente, outra dica muito importante, observar a atitude das outras crianças que estão no local. Então você vai e observa como as crianças estão agindo. Então, que, por exemplo, você pode conversar numa escola e a professora, a coordenadora ou quem te atender falar: não, aqui tá maravilhoso, todas as crianças estão super felizes, a gente trata todo mundo super bem, elas amam ficar aqui. E aí você olha pra cara das crianças, estão tudo com uma cara quieta, com uma cara triste ou estão chorando. Então, gente, você vê que alguma coisa está errado. Observe como as crianças estão naquele lugar. Isso vai te dar uma certeza muito forte de como é deixar o seu filho naquele lugar. Se a maioria das crianças está bem, está feliz, está leve, está alegre, é um sinal de que aquele é um lugar gostoso para as crianças ficarem e seu filho também vai gostar desse lugar. E aí, gente, agora o que eu considero o mais importante de tudo nessa escolha, que é o feeling, né? Que é a nossa intuição na hora de escolher. Eu coloquei aqui 17, né, parâmetros para você avaliar, detalhados, desde falando de manutenção, proposta pedagógica, tempo, enfim, localização. Eu botei um monte de coisa que eu acho que tem que ser avaliada. Para algumas pessoas, algumas coisas vão pesar mais forte, para outras pessoas, outras. Mas no fundo, gente, é o nosso sentimento que vai falar de verdade o lugar que a gente vai colocar nossos filhos. Às vezes você pensa o seguinte: Eu quero colocar meu filho num lugar que tenha todo o chão emborrachado, porque se ele cair, ele não vai se machucar. E aí você conhece uma escola onde a maioria do chão é de madeira, e tem areia, e tem terra, e o seu filho vai se sujar o dia inteiro, e você descobre que na verdade é aquilo que você quer pra ele. Então observe como você se sente quando você for visitar esses lugares, e o que seu coração tá dizendo que é o mais importante naquele momento. Pode ter certeza que é isso que mais vai pesar pro seu filho se sentir bem e pra você se sentir tranquila com relação à sua escolha. Escolha com o coração. Avalie o lado objetivo, o lado prático, né, da escola, o que é importante objetivamente para a segurança e bem-estar do seu filho, mas avalie também o que o seu coração tá dizendo. Às vezes uma escolinha muito mais simplesinha, mais baratinha, de bairro, pequenininha, que não tem nada a ver com aquilo que você sonhou como ideal pro seu filho, é o que vai ser o ideal pro seu filho. Então isso é muito importante, você considerar o seu sentimento nessa hora. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho longo, cheio de informações, mas é porque realmente é um assunto delicado, tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa o like, comente aqui, inscreva-se no canal que não é inscrito ainda. Um beijo e até mais!